A gente mostra agora um esquema que movimentou cerca de 40 milhões de reais nos últimos anos. O jornalismo da Record TV teve acesso exclusivo à investigação que levou para a cadeia o maior contrabandista de pessoas do mundo. Um homem que veio da Ásia e montou no centro de São Paulo um escritório para agenciar a viagem de imigrantes que querem tentar a vida nos Estados Unidos. Estas imagens mostram imigrantes ilegais sendo detidos pela Polícia Federal na região de fronteira entre o Brasil e o Peru. No aeroporto de Guarulhos, grupos de imigrantes que acabaram de desembarcar também são abordados por policiais. Olá, senhores, boa noite, Polícia Federal. Controle o passaporte, por favor, acá. O mesmo esquema se repete no aeroporto de El Salvador e também na Nicarágua. Foi uma das maiores operações feitas pela Polícia Federal do Brasil, em conjunto com forças especiais do Peru, Equador, Colômbia, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, Guatemala, México e Estados Unidos. O objetivo da operação: impedir que pessoas continuem sendo traficadas. O mundo está passando uma fase que está havendo uma grande migração de pessoas entre os países. E num momento desse, muitas pessoas são enganadas, né? A quadrilha operava aqui no bairro do Brás, em São Paulo, e usava uma agência de turismo como fachada para receber os migrantes ilegais que queriam entrar de maneira clandestina nos Estados Unidos. O dono da agência e líder da quadrilha já é considerado pelas autoridades americanas como o maior contrabandista de pessoas do mundo. Saifullah Al-Mamun é natural de Bangladesh e operava no Brasil desde 2013. Ele foi detido junto com outras 7 pessoas, todas envolvidas no tráfico humano. Estas imagens mostram o momento em que a Polícia Federal entra numa casa usada como cativeiro pela quadrilha. Junto com os traficantes, a polícia apreendeu documentos que mostram os valores cobrados dos imigrantes. Os papéis funcionavam como uma espécie de fluxo de caixa, onde eram registrados os nomes dos clientes e os valores pagos por eles. Nesta lista consta o nome de 5 imigrantes. Nesta outra são 12 pessoas e os valores estão anotados em dólares. O negócio era lucrativo para a quadrilha. Segundo a polícia, cada pessoa pagava entre 25 mil e 50 mil reais pelo transporte até os Estados Unidos. Eles tinham contatos com contrabandistas em países da América do Sul, da América Central e também no sul da Ásia. E não só isso, eles também movimentaram cerca de 10 milhões de dólares em todo o período, né, em contas brasileiras, envolvendo diversas tipologias da lavagem de dinheiro, como operações de dólar cabo, a utilização de laranjas e também a movimentação elevadíssima de valores em espécie. Mensagens de voz recuperadas pela polícia mostram como a quadrilha organizava as operações. Os suspeitos enviavam remessas de dinheiro para diferentes partes do continente para financiar os trechos da viagem. Mais tarde eu mando para você a complemento da passagem, ok, amigo? Eu dou para ele 600 reais, ok? De 5 pessoas, eu passo para ele 600 reais, ok? Amanhã sem falta vai enviar para você. Tranquilo. E amanhã vai chegar na noite 11h55, 4 pessoal, tá bom? Nesta outra gravação, 2 traficantes falam sobre a conexão Brasil-Peru. Durante a conversa, um deles sugere ter contatos na imigração dentro do aeroporto da capital, Lima. Eu pago lá, porque eu tenho muito bom contato lá no aeroporto Lima. Ah, sim, sim. Aí fica mais fácil, né? A gente vai muito trabalhar, muito. Tomara.
Nesta outra conversa, os traficantes mostram preocupação com a situação de imigrantes trazidos por eles e presos no aeroporto de Salvador, na Bahia, com documentos falsos. Me falou para perguntar caso de meninos de Salvador, porque a família da ele muito preocupado. Eles não estão na imigração. Eles estão presos porque eles entraram com documento falso. A gente está lutando para dizer, olha, foi porque eles estavam pedindo refúgio, por isso que eles vieram com documento falso. A palavra refúgio se refere aos refugiados que vêm para o Brasil fugindo da fome, guerras ou conflitos. E esta era a estratégia usada pela quadrilha para a maioria dos imigrantes que passava pelo Brasil: entrar no país como refugiado político. Depois que chegavam ao Brasil, os imigrantes enfrentavam uma longa e perigosa jornada para prosseguir até os Estados Unidos. A rota era terrestre. Do Brasil, as vítimas atravessavam os seguintes países: Peru, Equador, Colômbia, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala e México, até a fronteira com os Estados Unidos. Por essa rota, nesse último ano, passaram cerca de 170 a 180 imigrantes. Os imigrantes só não sabiam que a viagem incluiria pelo menos 2 desafios mortais: atravessar a pé a selva mais densa e inóspita do continente americano e enfrentar o risco de serem sequestrados por guerrilhas e cartéis de drogas. Foi o que aconteceu com este grupo de imigrantes que acabou sequestrado por um cartel mexicano. A foto mostra o momento em que os policiais mexicanos encontraram os imigrantes com as mãos amarradas em um cativeiro. Eles foram libertados e mais tarde presos novamente, desta vez pela polícia americana, quando tentavam atravessar a fronteira. Estes 2 rapazes deixaram Bangladesh, na Ásia, com o sonho de chegar aos Estados Unidos. Cada um deles pagou cerca de $12 mil, quase R$50 mil, para a quadrilha presa pela Polícia Federal em São Paulo. Mohammad conta que tem 28 anos e deixou o Bangladesh porque lá não tinha emprego e ele queria ajudar a família. O amigo Hazar, de 33 anos, conta uma história parecida. Mohammad e Hazar foram encontrados pela Polícia Federal em meio a muita sujeira na casa usada pela quadrilha para abrigar os imigrantes antes da perigosa viagem aos Estados Unidos. Agora, os 2 estão abrigados num albergue da prefeitura, enquanto aguardam a regularização dos documentos. Pela lei brasileira, nós somos consignatários do Tratado de Palermo, que os considera como vítimas também. Existe a possibilidade deles solicitarem refúgio aqui no Brasil. Nós estaremos averiguando essa possibilidade junto ao Conselho Nacional de Refugiados, CONARE, para que eles possam também ficar no Brasil, se assim o desejarem. Eles não são considerados como criminosos.